Ok, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Saudação especial aí para os irmãos de Campinas que organizaram e convidaram seus amigos para o nosso seminário local. Depois dessa palestra do Marcelo, de ontem do Guilherme, eu queria trazer um pouco de reflexão a partir de uma experiência, né? Então são conselhos ou reflexões pessoais, não muito conteúdo teórico, né, ou conceitos novos, não é nada que eu tenho estudado assim, tanto a palestra de hoje quanto a de amanhã, de algum livro, né, algum conceito novo, mas é um pouco de reflexão que eu acho que ajuda a gente a construir o pensamento nesse assunto de ciência e fé, e que talvez vocês até ressoem comigo, né, tenham passado por experiência assim, ou lógico, a minha intenção é que isso ajude vocês também a passar por experiências assim e a construírem uma melhor relação entre fé e ciência. O meu tema aqui, claro, é Samba de uma Nota Só, faz alusão aí a uma música do Tom Jobim, ao Sambinha de uma Nota Só, que é maravilhosa, não tem uma nota só, é riquíssima em harmonia, mas é uma brincadeira, porque é um jargão, né? Virou aí um ditado, né? Isso é samba de uma nota só, não tem conteúdo, é uma coisa só, é um tema só. Então, a minha explicação é aqui sobre a monotonia, sobre o único tom, uma cor apenas, na interação entre fé e ciência, quando a conversa se resume a apenas uma nota, apenas um assunto. Eu venho aqui, deixa eu só falar um pouquinho do meu passado, né? Talvez eu não conheça a maioria de vocês aqui hoje, mas eu sou um professor de engenharia lá da USP, de engenharia naval, e eu sou um presbítero da Igreja Presbiteriana Ebenezer e trabalho então nessa interface, pastoreando principalmente jovens que têm aí interesse ou estão na transição para a vida universitária. Acho que por ser um professor universitário dentro da igreja, eu acabo atraindo muitos irmãos que querem conversar ou tirar dúvidas sobre esse assunto. Então eu tenho uma preocupação especial no ministério dentro da BC2 com o pastoreio, né, as experiências, a vida dos nossos jovens, que a maioria dos jovens da BC2 são aí jovens universitários, né? Eu acho que todos nós seremos eternamente universitários, porque tem gente que entra na universidade igual eu e nunca mais sai. Então gosta tanto que fica preso nela. Pois bem, deixa eu começar perguntando aqui, convidando você a trazer à memória como tem sido ou como foi a sua experiência de vida na sua igreja quando o assunto era relacionar fé com ciência. Né? Fecha os olhos aí, lembra do passado, como é que era lá na aula de escola dominical, como é que era no púlpito da sua igreja, como que eram as conversas no acampamento, talvez na mesa de casa, ou quando você conversava com um pastor, um irmão mais velho, um irmão mais novo. Como que era o estilo dessa conversa? Como que se articulava uma conversa quando o assunto era fé e ciência? Ou teologia e ciência, alguma coisa nesse campo. Ele era do tipo um diálogo onde as opiniões eram ponderadas educadamente, onde você ouvia as outras pessoas te ouviam, né? Onde os argumentos eram considerados rigorosamente, se eles faziam sentido ou era alguma coisa que caía no campo do debate, onde, por definição, tinha que ter um lado vencedor, né? Ou uma opinião correta e, portanto, a outra equivocada. Qual tem sido a experiência na tua igreja? O assunto fé e ciência é tratado mais como uma conversa ou mais como um debate? Eu tenho visto, na minha experiência, a maioria das vezes ele sempre foi tratado como um debate. E até as programações de igreja eram organizadas assim. Falar de fé e ciência era trazer dois para debater. Era colocar um do lado vermelho, um do lado azul e vamos ver quem ganha. E aí, geralmente, como a programação era montada na igreja, você armava o palco para quem ganhar? O cara da igreja. Então você colocava lá o pastorzão, né, super cheio de conteúdo, formado, e trazia lá o aluno de graduação que começou na faculdade para falar de biologia, por exemplo, ele apanhar em praça pública lá naquele contexto de debate. Lógico que eu posso estar caricaturando aqui, exagerando, mas o que eu quero destacar é que talvez tenha havido uma constância na abordagem através de debate na sua experiência. Agora pensa, lá na universidade, na faculdade, talvez no ensino médio, quando surgiu o assunto fé e ciência, ou quando você tinha que tratar de temas que escapavam do domínio das ciências naturais, iam aí para o domínio da metafísica ou da religião,
Como é que eram as discussões? Também era uma conversa onde se ouvia a opinião rigorosa vinda do campo da fé? Ou ela era descartada, desacreditada desde o começo? Porque lá também, no máximo, se tolerava um debate. E aí o palco na universidade era muito semelhante ao palco da igreja, só que agora do outro lado, onde você armava um contexto para colocá-lo super catedrático em filosofia e trazia o seminarista que estava começando ainda, o pastorzinho lá, para apanhar também na praça pública da universidade, para ser apedrejado lá pelos acadêmicos, né? Então, caricaturas à parte, eu imagino que a sua experiência na igreja ou na universidade possa ter sido dessa forma. Se não foi, se foi uma experiência de diálogo construtivo, glórias a Deus por isso. Mas conhecendo a realidade da igreja e da universidade brasileira, eu apostaria que a sua experiência foi sempre de debate ou de conflito. E assim a gente foi construindo ou vivendo, ou aprendendo e crescendo num contexto onde fé e ciência eram vistos como inimigas, eram vistas como antagônicas, forças antagônicas e conceitos que precisavam aniquilar o outro, né? Onde os argumentos tinham que ser estruturados para derrubar o seu adversário, e nunca como forças ou conceitos ou ideias que pudessem dialogar ou até construir de maneira cooperativa. Pois bem, olha aí alguns exemplos que talvez você se lembre ou aconteceu aí há pouco tempo. Lembra quando apareceu a partícula de Deus ou a partícula Deus, o bóson de Higgs? O pessoal da física aí deve lembrar bem. Foi um auê, porque você via na universidade aquele discurso, tá vendo? É a partícula Deus, está provado que Deus não existe, pegando aquele nome que não tem nada a ver com a partícula em si, né? Aquele apelido que a partícula ganhou, e já levando para uma conclusão de que agora estava resolvido, era como se fosse o último habitáculo de Deus possível foi então explicado pela ciência. E do outro lado na igreja também. As críticas na igreja naquela época, eu lembro, eram assim, lá vem esses cientistas querendo achar que eles provaram Deus ou desprovaram Deus porque descobriram a partícula Deus, onde já se viu isso? Então fez aquele auê, aquela confusão inteira sobre uma coisa que não queria dizer nada a respeito nem da ação nem da existência divina. Era um apelido de uma partícula, né, do bóson de Higgs, que foi aí uma grande polêmica na nossa existência recente. Mas se você voltar no passado, você vai talvez lembrar, ou já ter lido, do julgamento de Scopes, lá no Tennessee, onde teoria da evolução foi impedida de ser ensinada nas escolas, por conta de um julgamento político, um contexto cultural bem particular que levou a decisões desse tipo. Outro escândalo e grande polêmica e debate famoso na história, em 1860, lá no Museu de História Natural da Universidade de Oxford, entre Huxley e Wilberforce. Você já deve ter lido alguma coisa nos livros da ABC2 sobre esse evento, onde até hoje você discute, mas quem ganhou o debate? Quem foi o vitorioso? Quem saiu perdendo e humilhado na leitura desse texto? E volta mais lá um pouquinho atrás. Né, o nosso caso icônico, aí, a condenação de Galileu Galilei em 1633. Tudo para dizer que esse monte de narrativas, muitas delas polêmicas, são sempre associadas à necessidade de um conflito entre fé e ciência. E elas reforçam a construção de uma imagem ou de uma visão que só permite trazer ciência e fé para o mesmo campo se for para brigar num ringue. Essas ideias foram cristalizadas aí em diversos momentos da história, e talvez um livrinho que põe tudo junto de uma só vez é o livro de 1896, de Andrew White, né, que chama Uma História da Guerra ou do Conflito entre Ciência e Teologia na Cristandade. Esse foi um livro que teve muita repercussão, e teve repercussão dentro e fora da igreja. E esse é um daqueles livros que ajudou a construir e a cristalizar a ideia de que existe um conflito necessário entre fé e ciência. É o que a gente chama de cristalização do mito do conflito. Porque se você analisar direitinho na história, você não vai ter argumentos para sustentar a necessidade de conflito entre os dois lados, mas sim a construção de um mito. Agora, esse mito permeou tanto dentro da igreja quanto dentro da academia ou das universidades. E os dois lados
meio que se encontraram com esse mito como a única forma de existir ou de debater o assunto. Pois bem, se você quer ler alguma coisa que desconstrói esses mitos, eu recomendo aí o livro da nossa série com a Thomas Nelson Brasil, Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião. Um livraço em 25 capítulos, cada um desconstruindo um dos 25 mitos principais que nos fazem enxergar ciência e religião como opositoras. Então é um bom livro de desconstrução, escrito aí alguns séculos, né, depois do anterior, um século depois do anterior. Pois bem, agora olha só, eu quero começar falando aqui, depois dessa constatação de que existe um mito cristalizado ou uma visão de conflito que talvez faça parte da sua experiência, eu queria falar agora do que aparece, do que está à vista quando a gente fala da interação entre fé e ciência. É aquilo que eu chamo de ponta do iceberg, é o que está para fora d'água. Quando a gente vê o tema fé e ciência, o que é que a gente enxerga primeiro? Ora, eu estou chamando o que está fora d'água de as polêmicas entre fé e ciência. Okay? É como se de cara você reconhecesse que existem polêmicas. Eu reconheço que existam pontos polêmicos quando o assunto é fé e ciência. E eles aparecem fora d'água, na parte de cima do iceberg. Mas, na minha analogia aqui, existe muito mais coisa debaixo d'água. Existem muitos outros pontos muito maiores, muito mais profundos e consistentes e volumosos aí, que estão debaixo d'água e que talvez você não enxergue numa primeira aproximação entre fé e ciência. Porque nós somos atraídos para o assunto justamente pelos pontos polêmicos, através das polêmicas. Claro, todo mundo adora uma polêmica. Quem não gosta de ver sangue numa briga, né? Agarrando os cabelos, né? Ranger de dentes. Mas as polêmicas atraem as pessoas. Tem aí aquela... você fica encucado com a polêmica, incomodado. Você quer saber como é que vai terminar. Uma polêmica é muito atrativa em qualquer assunto. Pois bem, na nossa interação entre fé e ciência existem polêmicas clássicas e que até hoje atraem muita gente. O principal erro aqui que eu vou adiantar é achar que interação entre fé e ciência são ou se resume apenas estas polêmicas. Mas não, é muito mais coisa e muito mais coisa que às vezes a gente não enxerga. Quando eu me refiro às polêmicas principais de fé e ciência, muito provavelmente a gente está falando de origens, origem cosmológica e origem biológica. São as polêmicas do Big Bang e da teoria da evolução. Claro, fé e ciência é isso, é Big Bang e teoria da evolução, muitos podem pensar. E certamente quando se olha para o assunto fé e ciência, as coisas que mais aparecem, que mais brilham, é Big Bang e teoria da evolução. É difícil você ver alguma palestra de fé e ciência em igreja, por exemplo, cujo tema principal não seja evolução ou Big Bang. Sempre aparece isso. Se não é o tema da palestra, vai aparecer como uma pergunta, mas invariavelmente é o motivo da palestra, não é? Porque as polêmicas estão sempre à vista. Mas olha só, pensa aqui numa irmã da sua igreja, ou talvez você mesma, tenha crescido lá na sua igreja e lá na época de colégio decidiu que queria estudar biologia. Não, eu tenho vocação para essa área, vou estudar biologia. Mas é uma irmã fiel na palavra, crente, crescida e educada na escola dominical, serva de Cristo. E ela vai lá para a faculdade e começa a estudar biologia, que vai tocar, obviamente, nos modelos de teoria da evolução. Você acha que ela não vai ter dúvidas sinceras? Ou você acha que as dúvidas dela são apenas de ignorância ou superficiais? Não, são dúvidas genuínas que o cristão vai ser instigado. Se ela pensar de fato e tiver uma boa visão bíblica e uma boa visão científica, alguma coisa ali vai provocar o pensamento dela. Ainda mais conhecendo o histórico das nossas igrejas e as maneiras mais recentes como a gente tem sido educado nesses campos. Pensa agora num outro irmão da tua igreja também, que lá no colégio decidiu estudar e fazer astronomia ou cosmologia. De novo, irmãozinho fiel da tua igreja, você cresceu com ele, sabe que ele é crente sincero e verdadeiro. Você acha que ele não vai ter dúvidas sinceras no assunto origens cosmológicas? Claro que vai ter. Agora, essas duas pessoas estão lá na igreja contigo todo domingo, sentado no banco, na escola dominical, no seu grupo de jovens,
você vai casar com um deles, talvez você seja um deles. E o seu pastor está lá, servo fiel, homem de Deus, estuda, fez seminário, tem um sermão que prega a Cristo, fiel à palavra, muito bom naquilo que ele faz. E está lá pastoreando, sem tempo, claro, para estudar outras coisas, porque ele não é um homem que dá conta de tudo, como ninguém é. E provavelmente ele foi fazer seminário justamente porque ele não gostava muito de ciências naturais, não era o cara da matemática, da física, da química, não, ele era das humanas, né? Gostava de história, de línguas. Pois bem, é justamente nesse campo que talvez ele nem goste muito e nem se preparou intelectualmente, em termos de conhecimento de campo, que vai surgir a pergunta do Joãozinho lá na escola dominical: mas pastor, e aquele negócio de expansão, de tempo? E aquele negócio de espaço? E aquele negócio de Big Bang? Como é que fica? É numa dessa que o pastor pode cancelar. Cancelou o Joãozinho, ou explodiu, ou deu tilt, bugou, tela azul. E às vezes ele vai responder de modos muito diferentes. Ele pode responder assim: Joãozinho, eu não tenho respostas para isso. E se ele for sincero e amoroso, ele vai falar: vamos procurar ajuda com quem estudou isso que você está perguntando, porque eu não tenho como te ajudar nesse campo. Eu preciso de ajuda para te pastorear. Pode ser que ele, por orgulho, vá dizer o seguinte: Joãozinho, isso aí está resolvido, cara. Lê esse blog aqui, ó. Eu já li isso uma vez. Não fica levantando essas questões, não. Isso é fraqueza da tua fé. Você ficar questionando desse jeito, está enfraquecendo a sua fé e mostra que você não confia em Deus. Dá aquela escapada na tangente ali. Ou pode ser que ele vai para o outro lado ainda, dizer: Joãozinho, para de pensar nisso, é coisa de Satanás, ciência é do diabo, está querendo te afastar de Deus. Larga a mão desse questionamento. O que importa é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Dependendo muito da forma como ele abordar, ele acabou destruindo ou construindo um cara que faz diálogo entre fé e ciência. Portanto, meus irmãos, eu queria conversar com vocês hoje, compartilhando experiências aí no espírito de Efésios 4,16, onde todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Por quê? O que nós precisamos é de gente, talvez como você, que seja um cristão interessado nas ciências, para ajudar a pastorear nessa interface na sua igreja. Ora, as pessoas serão atraídas pelas polêmicas e terão as questões com muita frequência relacionadas aos pontos polêmicos. Mas existe uma função, uma missão, que é mostrar o que existe de mais profundo. Tem coisa embaixo d'água. Tem que levar essas pessoas para as profundezas, levar para baixo. E a estratégia aqui é a seguinte: use as polêmicas como isca. Quando alguém vier com uma dúvida sincera num assunto polêmico, lógico, você tiver condições, vai tratar das polêmicas, mas não deixa a pessoa habitando na superfície. O mais importante é levá-la para baixo. É mostrar que existe coisa mais fundamental e que a gente não vive só de polêmicas. Leve sempre para as profundezas. Essa é uma estratégia para pastorear e para aconselhar nessa interface. Ajude as pessoas a fazerem as perguntas corretas e a fazerem as perguntas corretamente. São duas coisas distintas aí. Porque muitas vezes o Joãozinho não sabe nem o que ele quer perguntar. Ele não conseguiu estruturar a dúvida dele ainda. Ele acha que ele tem um problemão, mas no fundo ele não sabe nem articular uma pergunta. E às vezes o pastor não sabe nem entender aquela pergunta. Porque às vezes o Joãozinho está perguntando alguma coisa e o pastor está pensando que lá vem ele de novo querendo puxar o meu tapete com uma pegadinha de ciência para cima de mim. Às vezes nós precisamos avaliar as respostas e ajudar Joãozinho e pastor a avaliar as respostas de maneira correta. Aí, queridos, entra você, eu, os cristãos na ciência e aqueles que tiveram um pouco mais de formação no campo das ciências do que o seu pastor, mas também tem interesse genuíno em teologia e até em pastoreio para ficar no meio do caminho. Nós precisamos de gente aí no meio para ajudar a pastorear tanto o Joãozinho quanto o seu pastor, para poder fazer a ponte no diálogo dos dois campos e para poder ajudar os dois a saírem das polêmicas da superfície e descerem para as profundezas do iceberg. Okay? Então talvez aí você tenha uma vocação ministerial
de ajudar a ser um resolvedor de problemas, um resolvedor de conflitos quando o assunto é interação entre fé e ciência. Pois bem, agora eu queria passar com vocês por alguns conselhos nesse contexto de pastoreio, onde nós nos colocamos na posição do meio, tanto ajudando o líder quanto ajudando a ovelha pastoreada. Okay? São muitas pessoas que estão nessa posição do meio e que nos inspiram. É gente que tem conhecimento teológico e científico aprofundado até certo ponto e que nos conseguem mostrar um caminho de integração no meio. Então, por exemplo, quando o Marcelo fala o livro do Alistair McGrath, por que o Alistair McGrath acaba sendo um exemplo para a gente nesse campo? Porque o cara é um teólogo de primeira, mas também é um bioquímico de primeira. Ele entende do funcionamento dos dois campos. E quando ele fala alguma coisa interessante e importante na interação entre fé e ciência, eu creio que ele tem conhecimento de causa e muito mais tempo de estudo para falar a respeito desse assunto. John Polkinghorne, por exemplo, um físico que vocês já devem ter visto aí também citado muitas vezes, e muitos outros, Dennis Alexander, Roberto Covolan, Guilherme, Marcelo Cabral e os nossos irmãos que estão aí na BC2 nessa linha de frente, estudando os dois campos com profundidade. E talvez você se torne, ou seja um desses, que na tua igreja, no teu contexto, vai ser aquela referência para poder dialogar de maneira educada, amorosa, rigorosa na interface entre fé e ciência. E não ser aí um abafador de assunto, um cancelador, fica quieto, te ignoro ou até manda sair pela porta dos fundos. Então vamos pensar nesse espírito e ver alguns conselhos práticos que eu coletei aí ao longo da minha experiência e refletem a maneira como eu tento tratar desse assunto quando estou pastoreando aí na interface. O primeiro deles tem tudo a ver, aliás, todos eles têm muito a ver com o que Marcelo tem desenvolvido aí no campo das virtudes, é a humildade. Você não pode abordar esse problema ou esse contexto de interação fé e ciência na tua igreja sem ser humilde e sem ser amoroso. Porque as dúvidas são sinceras e genuínas de irmãos na fé. Se você não for amoroso, você está negligenciando o seu irmão. Você precisa amar o seu irmão e abordar o problema com humildade. Talvez você já tenha esclarecido alguma coisa na sua cabeça, mas talvez ele não tenha. E talvez o seu pastor também não tenha. E você precisa então tratar os dois com humildade e em amor, visando o crescimento da igreja, porque talvez você seja aquela junta bem articulada que consegue existir no meio dos dois. Então, primeira dica, primeiro conselho, manter sempre a humildade, lembrar que você é pequeno, que você já passou por esses problemas e o objetivo final é a construção e edificação do corpo. Vocês já viram esse gráfico aqui, chamou efeito Dunning-Kruger? Ele fala o seguinte, ó, no eixo vertical eu tenho uma medida de autoconfiança, no eixo horizontal eu tenho uma medida de conhecimento. Então quando você não conhece nada de um assunto, você não tem autoconfiança nenhuma, ou seja, eu não sei do que se trata. Mas à medida que você conhece um pouco, você lê um livrinho, lê um artigo, lê um blog, dá aquela sensação que você já sabe de tudo daquele assunto. Cara, já estou dominando, já li um livro. Já li fulano, já li um livro, já li o blog do pastor do fulano de tal, já sei, já resolvi todos os problemas. Só que aí você começa a estudar mais um pouco, você vai um pouquinho mais para frente, você percebe assim, cara, esse negócio é mais complicado do que eu imaginava. Até que você lê, estuda um pouco mais, gasta mais tempo e neurônio, você cai aí no vale da morte. Você fala, cara, eu não entendo nada, eu nunca vou entender disso. Dá aquele desespero. Quem está fazendo pós-graduação sempre passa nisso aqui, ó. Aqui é o meio do teu doutorado. Ó. Fala, meu Deus, não vou entender nada, nunca vou terminar. Aí você estuda mais um pouquinho. Opa, peraí, agora está começando a fazer sentido. E depois, talvez quando você chegue lá numa estatura de Alistair McGrath, de Roberto Covolan, de Marcelo Cabral, você fala assim, ó, confia em mim, o treco é mais complicado do que você imagina. Vai com calma, você vai poder falar com segurança. Eu já li alguma coisa, já estudei alguma coisa, mas ainda é complicado. Claro, meus queridos, isso aqui é uma brincadeira. Ganhou o prêmio Ig Nobel, né, que é aquele oposto de prêmio Nobel, mas eu gosto porque ele tem um fundinho de verdade e traz um pouco daquela sensação de que eu já li alguma coisa, já tô por dentro, já sei tudo. E às vezes muito que a gente vai conversar na interface de fé e ciência ou teologia e ciência está nesse nível. Porque o cara já leu o blog, ele já leu o livrinho, ele já leu o folheto da igreja. Ele já sabe tudo, já está resolvido. Como assim você ousa falar para mim que o negócio é complicado?
entendeu? Talvez você tenha que comer 1 quilinho de sal com ele, andar mais um pouquinho, andar mais 1 milha. E lá na frente ele vai cair na real de perceber que o negócio não é tão simples assim. Pois bem, nesse assunto fé e ciência, a humildade, então, que vai derrubar a nossa autoconfiança, ela vem com o tempo. Então não desista se você está no primeiro, segundo livrinho, mas invista, porque com o tempo você vai perceber que o assunto não está completamente resolvido e tem muito campo de trabalho. Conselho: estude, estude e estude. Você precisa adquirir conhecimento, então não dá para ficar só ali no início do eixo X. Quanto mais conhecimento você adquirir, variedade, qualidade de conhecimento, olha aí a comunidade intelectual fazendo seu papel. Mais bem preparado você vai estar, mais conhecimento você vai ter e talvez menos autoconfiante você fique. E aí talvez a sua humildade tenha lugar, ela tenha campo para trabalhar. Então não pare de estudar só porque você já leu um bom livro, um único bom livro ou um assunto, porque o assunto até hoje tem muita coisa para ser desenvolvida. Outro conselho: amplie o seu horizonte de ideias. É aquela construção de visão periférica, né? Talvez a mente aberta que o Guilherme falou. Porque às vezes você foi educado numa visão, num único contexto de igreja. Talvez você tenha tido, como é o meu caso, um pastor por 15 anos da sua vida, que tem uma única visão, um conselho de igreja, de professores, de família, que não por má vontade, nem por incapacidade, mas porque habitam justamente naquela visão. Só que agora você conheceu a universidade, outras opiniões qualificadas de crentes que você reconhece a fé. Será que existe mais coisa fora desse aquário? Será que eu estou dentro de um aquário no meio do oceano? Existe um oceano à minha volta? Então é hora de talvez explorar e abrir os olhos e olhar para ver se tem alguém que pensa diferente de você, mas com sinceridade, com humildade. Porque talvez você esteja vivendo dentro de um aquário mesmo, só que um aquário aí no meio do oceano. Então amplie as suas ideias. E nesse exercício reconheça as fronteiras do conhecimento. Querendo dizer o seguinte: a humanidade vai adquirindo conhecimento à medida que ela vai conhecendo o desconhecido, né? Construindo modelos, teorias, doutrinas, tanto no campo da ciência quanto da teologia. Só que as duas estão ali, tem uma bolha, que eu vou dizer que é a fronteira do nosso conhecimento. Marcelo Gleiser, físico brasileiro, ele usa a ilustração da ilha. Né? É como se você fosse conhecendo e você vai expandindo uma ilha de conhecimento num oceano do desconhecido. Cada vez que você vai conhecendo, a sua ilha vai aumentando mais. Até que chega uma hora, você chega na fronteira. E se você der um passo a mais, quem está gerando conhecimento é você. Essa é a pura definição de um doutorado. É quando você empurra a fronteira do conhecimento numa direção e contribui para o avanço da ilha, para o aumento da ilha. Pois reconheça que a gente não conhece tudo. E tanto na área da ciência quanto da teologia, nesse campo de interação fé e ciência, existe gente trabalhando para empurrar a fronteira do conhecimento, à medida que a gente desenvolve conhecimento científico e teológico. Reconheça também que o conhecimento humano tem limites. A gente pensa de uma forma limitada. Você, na sua existência, não vai dar conta de conhecer tudo que a humanidade tem para conhecer. Newton morreu sem saber nada de mecânica quântica ou de relatividade ou de Einstein. Talvez você morra sem ver solução para muitos problemas ou muitas dúvidas que você tem hoje. Isso não é um problema. Afinal de contas, a nossa existência é limitada aqui na aquisição de conhecimento. E por outro lado, também existe um limite naquilo que a ciência consegue conhecer. A ciência não dá conta de explicar tudo. A ciência consegue explicar o funcionamento do mundo natural, do mundo físico, como as relações causais se dão dentro do mundo natural. Mas ela não consegue explicar intenção e propósito, nem aquilo que está no sobrenatural. Está fora dos limites da ciência. Então existe aí uma série de fronteiras, tanto de tempo, quanto de cultura, quanto de campo de estudo. Agora, dentro de cada limite, né, do seu limite de existência, de capacidades intelectuais, de tempo, de conciliar trabalho com estudos e ministério, lembre-se de estudar outras áreas.
ouvir outras músicas, ler outras cores, sair e ouvir e estudar outros autores. Não estude mais do mesmo. Se você ler sempre aquilo que você já está convencido, você nunca vai gerar conhecimento novo ou fortalecer os seus argumentos contra aquilo que você discorda. Então leia outros autores, principalmente nos assuntos polêmicos e no campo de interação entre fé e ciência, tem opiniões diferentes, sempre bem qualificadas e postas de maneira rigorosa. É importante você ler a opinião bem colocada, rigorosa, de pessoas que discordam. Então leia outros autores e não escute apenas aquilo que você já conhece. Estude com outras pessoas, não é um empreendimento solitário. É importante a gente ouvir o que outros têm a dizer, mas também aprender junto com outras pessoas, que muitas vezes nesse campo a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa, ou a sua dúvida já foi a dúvida de outra pessoa, ou a sua dúvida será no futuro a dúvida de outra pessoa. Quando a gente estuda junto, o nosso ganho de variedade e de velocidade, de avanço no conhecimento é muito maior. Além do prazer de construir uma comunidade intelectual, de reconhecer nossos limites, humildade e fazer até amigos e, quem sabe, até dar casamento muitas dessas reuniões de estudo da BC2. Afinal de contas, é a maior reunião de nerds crentes do Brasil, né? Isso que é de fato a BC2. Se você é nerd e é crente, é aí que você vai arrumar par. Essa foto que está aqui é uma foto de uma reunião da BC2 lá em Curitiba. O Paulo e a Esther, eles abrem a casa deles para o grupo de amigos lá irem conversar, né, semanalmente ou quinzenalmente sobre assuntos do interesse de fé e ciência. Todos são bem-vindos. E eles lá não têm medo de ter que começar de novo toda vez que chega alguém novo. Toda vez que chega um cara novo que nunca leu, é a primeira reunião que está indo, fala, cara, vem cá, vamos começar de novo, vamos explicar de novo. E está sempre começando de novo, mas é um prazer. E assim eles vão construindo vínculos com pessoas que são muito mais fortes do que apenas a troca de livros ou o relacionamento de mestre e aluno, né? São de fato irmãos que estão crescendo junto. Ouça ideias diferentes. Aqui a minha ênfase está no ouvir. A gente tem uma tendência a sempre querer falar demais, né? Falar tudo o que pensa, colocar as minhas ideias, explicar, e não, a voz é minha, eu estou com a palavra, eu preciso articular, mas para ouvir. Muitas vezes nesse assunto fé e ciência você tem que parar e dar tempo para que as outras ideias se articulem. Porque se você parar de ouvir no meio do caminho, você não ouviu até o final. E talvez você tenha quebrado um bom argumento porque você parou de ouvir. Às vezes você está lendo um livro, você fala, cara, eu já sei o que esse cara vai falar. Você para de ler o livro no meio. Opa, perdeu a chance dele te mostrar que o que ele quer falar é outra coisa. Às vezes numa conversa a pessoa começa a falar, não, porque eu penso, para parar, já sei que você não sabe o que ela vai falar. Ouça. Ouça com atenção e sinceridade, porque às vezes você vai ser surpreendido. Meu pai brinca que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então você tem que ouvir mais do que fala. Então nesse assunto tem um fundinho de verdade sim, nós temos que ouvir bastante, okay? Principalmente quando os assuntos são polêmicos. Agora, claro que você pode ter uma posição, você pode falar e já ter as ideias organizadas e resolvidas na sua cabeça em várias linhas e várias frentes. Agora, ter uma posição formada, saiba você que não elimina outros problemas, ou todos os problemas. Mesmo que você tenha uma opinião formada, é muito provável que de outra perspectiva alguém encontre um problema na sua articulação. Porque às vezes a sua opinião, que para você é a melhor explicação, não dá conta de resolver tudo. E nessa interação entre fé e ciência, principalmente Big Bang e teoria da evolução, o cobertor é muito curto. Você puxa de um lado para tentar resolver um problema teológico, você vai descobrir um outro problema. Você puxa para o outro lado para tentar resolver uma questão científica e ficar em paz com ela, você vai descobrir outro problema. Então, apesar de você ter, às vezes, posição formada nesse assunto polêmico, tenha certeza e a ciência de que existem ainda problemas teus que não foram resolvidos. E deixe outras pessoas apresentarem, articularem e até criticarem quais são os problemas na sua visão. A Aninha está me falando do tempo aqui. Estou acabando, Ana. Todos nós temos pontas para parar. Todos nós temos aí remendos para fazer.
Então esteja aberto a fazer remendos, a aparar as suas próprias pontas, ok? Seja humilde e queira rever sempre as suas opiniões e articulações, porque pode ser que você tenha pontas duplas assim que precisam ser aparadas. Agora, não pense que esse assunto de fé e ciência seja a coisa mais importante do mundo ou da sua fé. Não é. Apesar de estar no campo de interação com a sua fé, tem coisa muito mais importante. E Agostinho já falava isso. Entender como o mundo natural funciona ou ficar buscando explicações infinitas para o mundo natural não é a coisa mais importante da sua vida. Agora, se você partir dessa para uma melhor sem conhecer a Cristo, você partiu para uma pior. Então tem coisa que é mais importante sim do que ficar defendendo visões polêmicas entre fé e ciência. Agora, se você vai entrar nesse campo, esteja preparado para construir sobre fundações sólidas. Não dá para ficar construindo sobre polêmicas, não dá para fazer perguntas que já foram desqualificadas lá de séculos atrás. Não dá para falar hoje em dia, tentar argumentar que a Terra é plana. Isso aí é construir sobre alguma coisa que não é sólido. Já foi desqualificado, tanto teológica quanto cientificamente. Então cuidado, reveja as suas fundações. Construa boas bases que sustentam os argumentos até os mais polêmicos. Mas estude aquilo que é essencial, aquilo que fica, que está no cerne da interação entre fé e ciência. E não reduza a interação entre fé e ciência a apenas o assunto evolução e Big Bang. Gente, não é. Eles não representam tudo o que existe entre fé e ciência. Ninguém vive de 2 ovos fritos todo dia. Eles não são os 2 únicos assuntos, nem os mais importantes e nem os mais nutritivos no campo da interação entre fé e ciência. Tem muito mais coisa. Eles são os que mais aparecem, mas eles não são os únicos que nos alimentam. Então não reduza. Qualquer coisa que fé e ciência, opa, evolução e Big Bang. Programação na igreja, evolução e Big Bang. Evolução e Big Bang. Cuidado, você está perdendo a oportunidade de construir bases mais sólidas e de se alimentar de coisas mais consistentes, porque ninguém se alimenta só de polêmicas. Quem vive só de polêmica é novela da Globo, que quer viver de polêmica. Não é assim as novelas das 9 lá, das 8 antigamente? Você precisa de assunto polêmico para existir. Não, nesse assunto não. As polêmicas são boas iscas, mas a gente não deve habitar e ficar parado nelas. Busca sustância, tem que buscar sustância, tem que se alimentar melhor. Tem coisa mais nutritiva e mais interessante do que somente teoria da evolução e Big Bang. Apesar de serem as mais polêmicas, eu reconheço. E outra, não viva para alimentar polêmicas. Não seja você um alimentador de polêmicas. Você é aquele que surgiu o assunto fé e ciência, vai trazer de novo a polêmica à tona. Porque você já leu a respeito e aquele assunto é polêmico e você quer botar pulga atrás da orelha, talvez, do irmãozinho que nunca pensou a respeito. Não seja um alimentador de polêmicas. Então, meus queridos, existe muito mais debaixo da linha d'água. Tem muito mais coisa lá embaixo. Só que hoje eu não tenho condições de falar para vocês, na minha palestra curta, que eu já alonguei demais, o que é que eu penso que está embaixo da linha d'água. Gustavo, o que é que você acha que é o principal, então? Não vou te falar hoje, isso aí é assunto para outro dia. Talvez um pouquinho vou revelar amanhã. Mas eu estou te dizendo hoje que eu reconheço que o que está fora da superfície, acima da linha d'água, são as polêmicas e o que mais me interessa é o que está embaixo. Só para você ter uma ideia, essa aqui é uma foto da minha parede com alguns títulos de livros da ABC2 e do campo de fé e ciência que eu recomendo as pessoas a lerem. Eu estou tentando fazer uma organização aqui. Se alguém perguntar assim, qual que eu leio primeiro, qual que eu leio depois, qual que é um roteiro de leitura que você recomenda? Eu estou tentando ainda chegar numa receita, né, dos mais introdutórios aos mais profundos. De todos os livros da ABC2, das suas séries, e alguns disponíveis aí, os que estão em azul ainda não foram traduzidos, estão em inglês, os que estão em amarelo já estão em português, portanto são acessíveis no Brasil. Quantos você acha que tratam do tema evolução? Big Bang. Será que, se o assunto é só evolução, todos os livros deveriam tratar então de teoria biológica ou de origem cosmológica? Não. São só esses que eu marquei aqui embaixo. Ó. Esse é o grupinho que vai tratar especificamente de teoria da evolução.
sendo que em português nós só temos 4. De todos os livros da ABC2, só 4 tratam diretamente de teoria da evolução. Tem 3 ali em cima que introduzem um pouco o assunto, mas não é o foco deles. Então, meus queridos, preparem-se, porque tem muito mais coisa, até material disponível para você ler e se instruir a respeito, e não ficar apenas num raio epsilon muito pequeno de evolução ou de cosmologia. E por último, não faça dessas polêmicas a sua bandeira. Você não é, em primeiro lugar, um defensor de uma visão única de interação entre fé e ciência. Não, você é um cristão. A sua bandeira é Cristo. A sua bandeira não é um defensor de uma visão ou uma interpretação exclusiva de fé e ciência. Não faça disso a sua bandeira, não viva para isso. Não dê o seu sangue para isso. Não é o mais importante, às vezes para muita gente não é o mais interessante, talvez para você seja, mas para muita gente não é nem o mais interessante e às vezes nem o mais relevante. Relevante e necessário é pregar a Cristo. Agora, que esse assunto enriquece a fé daqueles que têm interesse por esse campo, sem dúvida. Tem muita gente como eu, talvez vocês, que estão enriquecendo a sua fé à medida que descobrem uma interação entre fé e ciência mais construtiva, ou que glorifica a Deus em última instância. Mas não faça disso a sua bandeira. Não seja um pregador de teoria da evolução, ou um pregador de Big Bang, ou um pregador de qualquer outra visão dentro da sua igreja, querendo converter, amarrar as pessoas à sua visão. Porque isso daí é substituir o que é mais importante e até substituir o Evangelho. Resumindo, como eu comecei aqui, interação entre fé e ciência não é um sambinha de uma nota só. Tem muitos outros tons, muitos outros assuntos, muito mais coisa com substância, com volume debaixo d'água. Então não contribua para reduzir a interação entre fé e ciência a apenas um tema, por mais polêmico que ele seja, não é um sambinha de uma nota só. E por que isso é importante? Porque olha essa estatística aqui, ó. Depois a gente fala dela com calma. 3 em 5 jovens abandonam a igreja na transição para a vida universitária. E o Barna Group fez uma pesquisa tentando entender quais as justificativas, o que é que eles dizem, o motivo pelo qual eles estão abandonando a igreja nessa faixa etária. E um deles é a opinião de que a igreja é inimiga da ciência. Talvez estes jovens tenham vivido somente nas polêmicas. Nunca tenham conhecido de fato o que existe debaixo d'água. Nunca tenham construído em bases sólidas para entender o que é o bom relacionamento entre ciência e fé. A fé que eles desenvolvem, o exercício da fé no dia a dia. Com eles nunca foi usada uma isca boa para levar eles para debaixo d'água. E talvez eles tenham vivido na polêmica até que chegou um ponto que não aguentava mais, porque a polêmica não se resolve. Afinal de contas, tem pontas soltas, ninguém está disposto a simplesmente abrir mão das suas opiniões, mesmo num assunto que ainda não foi resolvido. Então nós precisamos tratar bem desses assuntos na igreja, de maneira amorosa, para que menos jovens, ou nenhum, possa usar isso como desculpa. E se estão usando como desculpa ainda, às vezes a culpa é nossa de estarmos fomentando polêmicas ou de alimentando apenas polêmicas e não levando essas pessoas para baixo. A ABC2 tem como seu moto: grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Para você estudar e glorificar a Deus pelas suas obras, as obras das suas mãos, você precisa amar ao Senhor e também amar aquilo que Ele fez porque você o ama primeiro. Então, meus queridos, o Salmo 111 diz para a gente o seguinte: vamos estudar sim o mundo natural, as obras de Deus, tudo que Ele criou. Mas vamos fazer isso sabendo que, antes de tudo, nós amamos a Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Obrigado pela tua atenção. Ana, desculpa, não sei quanto tempo eu falei hoje, sei que foi demais, mas a gente pode conversar quando tiver mais tempo. Obrigado, Aninha, devolvo a palavra.